Glória a Deus, seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. Vamos iniciar mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. Já estamos aí na última lição, a lição final, lição de número 13. E o tema é: nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. E o texto áureo: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 48 e 49. E a verdade prática vai dizer que Jesus pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou. Seu plano é que, cheio do Espírito Santo, sejamos suas testemunhas. A lição ela tem 3 unidades. A primeira unidade vamos estudar a respeito da Ele ressuscitou. A segunda unidade, o caminho de Emaús. E a terceira unidade, vós sois testemunhas destas coisas. A lição também tem 3 objetivos que temos que alcançar ao longo da ministração. O primeiro objetivo é afirmar continuamente a ressurreição de Jesus até que ele volte. Segundo objetivo, compreender que a ressurreição é cumprimento do que for anunciado. E o terceiro objetivo, anunciar que Jesus vai voltar conforme prometeu. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. Gostaria de agradecer a todos aí que nos prestigiam, que nos assiste, é inscrito no canal. Deixa o seu like, o seu gostei para fortalecer o nosso canal. Nosso muito obrigado. Que Deus possa abençoar tua vida, teu ministério, abençoar tua casa poderosamente, e que a mão do Senhor esteja sempre sobre as nossas vidas. E você, meu irmão, minha irmã, aí que também passa por aqui, nos prestigia, mas ainda não foi inscrito, inscreva-se, deixe seu gostei para que a palavra do Senhor possa ser propagada. A introdução da revista vai mostrar que se o ministério de Jesus acabasse ali na cruz do Calvário com a morte de Jesus, morreria com ele a esperança da salvação da humanidade. Mas a gente vai observar que com a ressurreição de Cristo ali na cruz do Calvário, vai provar que ele é Filho de Deus, que ele realmente realizou o sacrifício perfeito, um sacrifício aceito por Deus. Então cada um de nós que cremos em Cristo Jesus também temos a garantia da salvação adquirida ali na cruz do Calvário. A primeira unidade vai falar a respeito de Ele ressuscitou. E o número 1, número 2 e número 3 dessa primeira unidade vai tratar do propósito frustrado, a mensagem da ressurreição e Pedro no sepulcro. Para que a gente possa fazer o comentário, vamos fazer a leitura de alguns versículos bíblicos para um melhor entendimento. Versículo 2, versículo 3, vamos dizer assim: e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Versículo 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 12. Diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linhos, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então, o evangelista Lucas ele vai narrar dizendo que as mulheres chegaram lá no sepulcro, onde o local onde Jesus havia sido sepultado, chegou primeiro. Ele morre na sexta-feira, é sepultado. Quando chega no domingo, essas mulheres mal esperam o domingo a chegar. Já pela madrugada vai até o local, e ali, ao chegar no local, a pedra é removida. A gente observa que elas não foram no sábado em função dos costumes dos judeus de guardar o sábado, mas assim que amanheceu, logo pela madrugada, elas vão e encontram ali agora o túmulo com a pedra removida, a pedra que fechava ali a entrada do sepulcro. E o comentário da revista vai trazer por que a pedra foi removida.
Quem removeu a pedra? Uma vez que Jesus não precisava que a pedra fosse removida para ele sair, né, do túmulo. Ele não precisava entrar e sair nos lugares com as portas abertas. Ele adentra agora sem precisar que o local tivesse aberto. Mas a pedra foi removida para que elas viessem e pudessem ver, não tivesse dificuldade. Assim também como os homens depois, já a gente leu aqui no versículo 12, que Pedro, depois de receber a notícia de que pelas mulheres, depois que elas vão lá e se deparam com o túmulo aberto, elas voltam e anuncia para os 11 que ali Jesus não estava mais ali, o corpo não estava mais ali. Todos eles não acreditavam ali naquela notícia, né? Então Pedro agora, assim como outros discípulos também correm, mas Pedro, ele chega à frente, ele chega ali naquele lugar, se abaixa e observa que o corpo de Cristo não está mais ali. Estava simplesmente os panos de linho agora naquele lugar. Então ele volta para casa maravilhado do que acontecia. Então, quando as mulheres chegam a anunciar agora a ressurreição de Cristo para os homens, nenhum deles acreditava, né? Tanto que correram ali, foram até o túmulo constatar com seus próprios olhos aquilo que elas estavam falando, e elas não se deixaram intimidar, elas continuaram anunciando a boas novas de salvação, que Cristo havia ressuscitado, não estava mais ali no sepulcro. Agora elas vão e correm, anunciam, sem se intimidar, sem se deixar abater, elas vão anunciar agora as boas novas de salvação. Então agora o corpo de Jesus não estava lá, mas onde ele estava, onde Jesus se encontrava, Jesus ele começa a aparecer agora para algumas pessoas, ele vai aparecer para alguns discípulos no caminho do Emaús, e a gente vai narrar a respeito disso. Mas também ele aparece para Pedro e aparece para outras pessoas, e essas narrativas elas vão ser apresentadas aqui. A segunda unidade vai falar justamente a respeito do caminho de Emaús, onde o número 1 vai dizer que eles não reconheceram Jesus. Está lá no versículo 16 do capítulo 24, que diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então agora Jesus ele encontra 2 de seus discípulos caminhando ali para Emaús, né? Então nesse caminho, alguns quilômetros até lá, Jesus ele se junta agora a esses homens, e esses homens iam conversando a respeito ali, muito triste, muito chateado, muito desolado, muito agora desesperançosos a respeito do ocorrido em Jerusalém, onde Jesus havia sido entregue nas mãos dos malfeitores, crucificado, morto e sepultado. Agora eles vinham lamentando porque toda a sua esperança depositada em Jesus como Messias, aquele que vinha libertar agora a nação de Israel das mãos dos seus opressores, havia ido por água abaixo agora. Então Jesus ele se junta a esses homens e diz assim: o que vocês estão tratando à medida que vocês caminham, que vocês estão aí muito entristecidos? Então Jesus encontra agora 2 homens que estão caminhando para ir para Emaús. Então nesse caminho para Emaús, agora o diálogo desses 2, Jesus ele vai, se aproxima e pergunta para eles: o que vocês estão falando à medida que estão conversando? Por que estão tristes? Então esses 2 homens estavam muito tristes em função do ocorrido ali em Jerusalém. Jesus foi entregue aos seus malfeitores, foi crucificado, morto e sepultado ali. E também ele já ouvia falar que as mulheres foram ali no sepulcro, viram o sepulcro vazio. O Pedro também já tinha ido por lá. Eles não acreditavam que realmente Jesus pudesse estar vivo. E agora eles estão ali desolados. E próprio Jesus vai e acompanha esses 2 homens agora nesse caminho. E começa um diálogo com eles. Mas a gente vai saber por que esses homens não reconheceram Jesus. Eles se voltam, começam a ter um diálogo com Jesus, só que eles não reconhecem. A revista ela vai trazer 3 pontos
possíveis de que eles não reconheceram por esse motivo. Primeiro, porque a ressurreição de Jesus pode ter causado alguma mudança na sua aparência, e isso dificultou agora o reconhecimento imediato por esses homens. Segunda possibilidade, que em função do ceticismo desses homens, o fato de eles não acreditarem, o ceticismo, o fato de eles não crerem que Jesus pudesse estar vivo, dificultou ainda mais em reconhecer Jesus. Você imagina uma pessoa que jamais ele poderia imaginar que pudesse estar ali e tivesse ainda alguma dificuldade de poder estar reconhecendo em função da sua aparência, agora jamais eles iriam imaginar que seria essa pessoa. E a terceira possibilidade, esses homens estavam muito entristecidos. A palavra vai dizer que os seus olhos estavam impedidos, seu coração estava entristecidos. Então você imagina, em função da tristeza que esses homens estavam sentindo, os seus corações entristecidos impossibilitavam que os seus olhos pudessem ver claramente. Então seus olhos estavam impossibilitados de ver claramente Jesus ali e reconhecê-los. O número 2 da segunda unidade vai falar sobre esse diálogo, o diálogo que Jesus teve com esses dois. Faz referência ao versículo 25, que diz assim: Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Então Jesus agora ele entra na conversa, Esses dois estão caminhando para Emaús e Jesus agora questiona por que eles estão tristes, estão falando sobre o quê? E aí um deles, ou os dois param, e um deles se volta para Jesus, Na verdade Cleopas se volta para Jesus e diz assim: olha, só tu que não sabes o que está acontecendo, tu ignoras o que ocorreu em Jerusalém, apesar de estar em Jerusalém e não sabes o que acontece. E aí Jesus se volta para ele e diz assim: o que aconteceu? Aí ele vai falar, Jesus foi entregue aos seus malfeitores, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Até as mulheres já falaram, foram lá no sepulcro e viram e constataram que ele não estava mais lá, e outras pessoas também, mas mesmo assim eles não creram, E agora Jesus se volta para ele e utiliza justamente dessa palavra, e se volta para ele e fala: ó nécio e tardo de coração para creres, E agora Jesus ele vai falar a respeito do Antigo Testamento, passando ali pelos profetas, passando pelos salmos, passando pelas profecias, e que tudo apontava para esse momento, esse episódio, a crucificação, a morte, a ressurreição de Cristo, Dizendo que tudo isso que estava acontecendo, a morte e ressurreição de Cristo, não era nenhum mistério, não era nenhum segredo, não era nada que estava encoberto. Tudo havia sido revelado desde os profetas, passando pelos salmos, as profecias, tudo isso apontava agora para esse momento. E Jesus se volta para ele e diz assim: olha, vocês são tardos de coração, vocês são loucos de não acreditar, tudo isso já foi informado. Propriamente Jesus havia dito que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos seus inimigos, crucificado, morto, sepultado, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Ainda que esses discípulos não reconhecessem realmente Jesus, mas todo aquele diálogo, a pregação de Jesus para eles não foi em vão. A gente vai observar que a palavra de Jesus ela não volta vazia. À medida que Jesus falava, à medida que Jesus anunciava, procurava montar um retrato de si mesmo para ele, desde o Antigo Testamento ali, tudo apontando para a figura dele, Jesus falando, e isso ardia o coração deles. E a gente vai observar justamente isso quando os discípulos chegam um momento que reconhecem, é o número 3, ele faz menção ali ao versículo 31, que diz assim: então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então quando Jesus estava caminhando com eles, e aí ao chegar ali na aldeia de Emaús, Jesus faz que vai passar direto, ele iria passar direto. Então esses dois homens agora insistem para que Jesus
repousasse com ele ali na casa deles, em função de já estar com a hora avançada e o sol já estava se pondo. Então Jesus aceita. Então ao entrar na casa desses homens, e eles estavam ali fazendo uma refeição, e Jesus agora, ele em um ato de ação de graça, agradece o alimento, e à medida que ele parte o pão e começa a distribuir a esses homens, só o fato de Jesus partir o pão, eles reconhecem agora Jesus, porque Jesus havia feito refeições com eles todos, os discípulos de Jesus, e sempre era a prática de Jesus partilhar, partir o pão, fazer ação de graças ali, agradecer pelo alimento. Então nesse momento, esse gesto que Jesus faz de partir o pão e distribuir a eles, naquele momento agora eles reconhecem a Jesus, sabem quem Jesus é, e ali naquele momento Jesus então desaparece da vista deles como um piscar de olhos, como um passe de mágica. Mas aí eles ficam agora razoando entre si, reconhecendo que realmente ele era Jesus, e aí eles falam o seguinte, dizendo assim: era por isso que no caminho para cá, todas as vezes que ele falava, o meu coração ardia. Então a palavra do Senhor, apesar deles não reconhecerem por todo o caminho, a palavra do Senhor ardia no coração daqueles homens. E assim também, quando lemos a palavra do Senhor, quando lemos a Bíblia, é a palavra do Senhor aos nossos corações. E essa palavra, ela arde no nosso coração. Essa palavra, ela faz morada. Essa palavra, ela não volta vazia. Essa palavra, ela vai realizar aquilo para qual vai ser enviada. E ela faz realmente um processo no coração do ser humano, um processo de mudança, um processo de edificação, um processo de transformação, porque a palavra do Senhor é a palavra poderosa. Então vamos observar que esses homens, eles estavam entristecidos, amargurados, estavam sem esperança, mas à medida que eles reconhecem Jesus, agora a esperança renova, a esperança nasce nos seus corações, eles estão alegres, eles estão agora eufóricos e não perdem tempo, eles vão para Jerusalém e querem anunciar agora o Evangelho, querem anunciar as boas novas de que Jesus realmente havia ressuscitado, estava com eles, e ali conversaram, até fizeram ali uma ceia juntos. Então ao chegar lá em Jerusalém, ao encontrar os 11 discípulos que estavam lá, os 11 apóstolos, ele conta as boas novas, mas Jesus já havia aparecido para outras pessoas ali e todos já sabiam, que Jesus havia ressuscitado. E então eles contam agora o ocorrido ali, com eles na presença de Jesus, e todos eles estavam ali maravilhados. A terceira unidade vai falar a respeito dos vós sois testemunhas destas coisas, e o número 1 fala a respeito dos surpresos e atemorizados, fazendo menção ao versículo 37, que vai dizer assim: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Então agora, à medida que Cleopa, e seus amigos estavam ali junto aos 12 apóstolos, conversando, falando do que ocorrera ali, lá na sua casa, quando iam também pelo caminho de Emaús, agora eles estão ali, junto aos discípulos, junto aos apóstolos, conversando, e de repente agora o próprio Senhor Jesus aparece naquele lugar e os cumprimenta: paz seja convosco. E ali, à medida que todos olham, todos ficam ali estarrecidos, achando que era um fantasma. Então Jesus pergunta a ele o que está perturbando eles, Então o estado que eles se encontravam de muito temor, Jesus agora acalma o coração deles e pede para que eles tocassem nas suas feridas, tocassem nas suas mãos, tocassem nos seus pés. E isso vai mostrar, a gente vai entender que isso vai mostrar que Jesus, apesar de ter entrado naquele lugar sem o auxílio da porta, ter aparecido como um fantasma, mas ele não era um fantasma. Ele tinha um corpo, apesar de ressurreto, ele tinha um corpo físico, ele tinha um corpo de carne e osso, um corpo com aspecto físico e material. Tanto que no final desse diálogo, Jesus ele pede algo para comer e ali ele come peixe, come ali com os discípulos.
Então, com isso, Jesus ele dissipa a incredulidade agora daqueles homens, né? O ceticismo daqueles homens, e mostra também do seu aspecto físico e material. Número 2 da terceira unidade vai falar a respeito do poder para testemunhar. Faz menção ao versículo 49, diz assim, ó: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então agora esses homens vão receber poder vindo do alto. Poder para quê? Poder para testemunhar. Então uma testemunha é aquele que testemunho que viu e testemunho que ouviu, testemunho que sabe. Então os discípulos de Jesus vão passar a ser testemunha agora do ministério público de Jesus, testemunho dos feitos de Jesus, tudo aquilo que Jesus realizou, seus milagres, né? A crucificação e principalmente a ressurreição de Cristo. Então eles passarão a ser um proclamador de arrependimento e perdão de pecados. Eles teriam agora esse ministério, e esse ministério ele só funcionaria com poder, e o poder vindo do alto, o poder vindo do Espírito Santo. A gente vai observar que o Evangelho de Lucas, ele vai mostrar, sempre ele frisava a questão da ação do Espírito Santo, e ele faz isso agora, demonstrando esse poder que vinha do alto, sendo liberado agora por Deus para toda a carne. E esse poder, ele já havia sido anunciado lá no Antigo Testamento, aonde Deus derramaria sobre toda a carne o poder, o Espírito Santo de Deus. E isso é confirmado no Evangelho de João também. Então eles tinham que ir por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura, né? Então eles teriam esse poder de ser a testemunha, poder de anunciar a palavra do Senhor, o poder agora de ser esse anunciador do Evangelho, esse embaixador da palavra de Deus. Então a ressurreição de Jesus, ele possibilitou a mensagem de arrependimento e o perdão dos pecados de cada um, e impôs agora os seus discípulos de pregar essa mensagem, anunciar essa mensagem ao mundo inteiro, mas que começasse por Jerusalém, começasse por ali, por onde eles habitavam, por onde eles trafegavam, junto aos seus familiares, junto a todos os judeus, até alcançar o mundo inteiro, mas começando ali por Jerusalém. Jerusalém é o nosso lar, Jerusalém é por onde nós andamos, Jerusalém é a nossa igreja local, Jerusalém é o local de trabalho, é o local onde estudamos, por onde passamos, devemos, como anunciador, como discípulo de Cristo, anunciar também a palavra de Deus por onde quer que andarmos. E depois sim, ir avançando e conquistar o mundo inteiro, se assim possível for. O número 3 da terceira unidade vai falar que ele foi levado ao céu, fazendo menção ao versículo 51, que vai dizer assim: Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. A ascensão de Jesus aos céus foi o final do ministério dele aqui na terra, mas também foi o início do ministério agora dos seus discípulos. Seus discípulos agora foram abençoados. Jesus, quando foi ao céu, abençoa seus discípulos, como um pai que sai da sua casa e ir para o trabalho, abençoa seus filhos, assim também Jesus fez. E essa bênção, ela recai sobre toda a igreja, toda a sua igreja. A igreja do Senhor, ela é uma igreja abençoada. A forma como Jesus ele veio a esse mundo através de uma virgem, de forma miraculosa, assim também ele sai dessa terra de forma miraculosa, através aí de um milagre aos olhos dos seus discípulos, diante dos olhos dos seus discípulos. Então seus discípulos agora, depois de serem abençoados, de terem estado ali e presenciado com seus próprios olhos Jesus subindo aos céus, eles poderiam ficar tranquilos agora, poderíamos imaginar que eles não precisariam orar tanto, eles não precisariam estar em comunhão nos templos, nas sinagogas, não precisariam estar consultando a sua palavra, né, a palavra de Deus. Não, muito pelo contrário. Apesar das experiências extraordinárias que esses discípulos tiveram,
eles constantemente estavam reunidos, estavam em comunhão, estavam na sinagoga, estavam no templo ali adorando, bendizendo, proclamando a palavra do Senhor, né? Não tem experiência grandiosa que possa fazer com que um cristão, um verdadeiro cristão, pare de ir, né, aos templos e se congregue, pare de ficar orando, buscando ao Senhor, pare de ficar consultando a palavra poderosa. Então, muito pelo contrário, quanto maior é a experiência que nós temos, mais precisamos buscar o Senhor para que nós venhamos ser cada vez mais humildes. E nós já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo, nem boas novas. Por causa dela, temos a esperança e garantia do poder de Deus para testemunhar. Então, o grande ápice no cristianismo é justamente a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo Jesus, nada existiria. Não existiria cristianismo, não existiria as boas novas de salvação, não existiria a esperança da vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que esteja com as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, nos abençoando e nos protegendo sempre. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.